queridos irmãs e queridos irmãos do Salvador Jesus Cristo, com alegria compartilhamos esse momento de devoção, hoje, sábado, dia 29 do mês de agosto. Sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo, rogando que Deus esteja conosco e nos abençoe ricamente nesse momento devocional de hoje. Bom, o texto que vamos compartilhar hoje é o texto de Jó, capítulo 37, do versículo número 1 até o 13, onde diz assim: A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Essas são as palavras do texto de Jó. E um destaque para o versículo 31, que fala: é assim que Deus alimenta, ou melhor, versículo 5, 37:5. Deus troveja com a sua voz maravilhosa, ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Jó 37:5. Eu imagino que todo mundo tem um certo grau de curiosidade, Alguns mais, alguns menos, mas imagino que todos sejam, de alguma forma, um pouquinho curiosos. Tem interesse, de saber algumas coisas, como que as coisas foram feitas e assim por diante. Então, as crianças talvez têm, por sua característica natural, um pouquinho mais de curiosidade. Conviver com as crianças sempre requer estar pronto para responder, elas sempre têm muita curiosidade e perguntam bastante, muitas coisas para nós. Então, as crianças, elas nos mostram, também que têm, às vezes, curiosidades a respeito de Deus, perguntam as coisas, e muitas vezes nós também podemos responder para as crianças, falando a respeito da bondade de Deus, das grandes coisas que Deus fez, e assim, a partir das suas curiosidades, também ensinar as coisas para elas. E as crianças, elas têm essa curiosidade também porque a sua mente, ela funciona a 1000 por hora, e ela não tem ainda o conhecimento que o adulto tem. Então, a partir das respostas, essas perguntas são os instrumentos que elas têm para poder ir formando esse seu conhecimento a respeito das coisas, Então, a partir daí, nós olhamos para esse texto de Jó e a gente vê que Deus, ele também vai nos ensinando todas as coisas a partir da sua palavra. E de certa forma é bom quando nós temos pelo menos algum grau de curiosidade em respeito às coisas de Deus. Queremos saber como Deus faz, queremos saber como Ele fez. A palavra de Deus nos revela muita coisa, mas ela não nos revela tudo. E aquilo que nós não sabemos e que a Escritura não nos revela a respeito de Deus,
vai ficar na curiosidade até que estejamos com Deus lá no céu, onde Ele pode então nos dizer e pode nos revelar também essas coisas que para nós elas não são tão claras assim. Mas a Bíblia nos diz, e Jó também nos diz, que Deus tem feito grandes coisas. Ou seja, as coisas necessárias para a nossa vida, e não só para a nossa vida aqui no mundo, mas para a vida eterna, Deus fez. E essas coisas Ele nos revelou e também nos fez crer nelas. Ou seja, o necessário para estarmos com Deus no céu, isso está feito. Não precisa de absolutamente nada a mais. Agora, nos apeguemos a elas por meio da fé e assim o restante teremos na eternidade. E o que é isso? Então, o grande feito de Deus é mandar Jesus ao mundo, porque é através dele, é por meio dele que nós temos o perdão, a vida e a salvação. Então, quando pensamos assim, qual é o grande feito de Deus? Fazer o mundo, as montanhas? Sem dúvida, é um grande feito. Mas o maior deles é enviar Jesus para nos salvar. E se temos curiosidade a respeito de coisas que a palavra de Deus não nos revela, aguardemos confiadamente que um dia Ele nos dirá tudo isso lá no céu. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, reconhecemos que o Senhor é grande e que nós não compreendemos todas as coisas que o Senhor faz. Sei que existem muitos mistérios que só serão explicados por Ti na eternidade. Ajuda a confiar mais em Tua palavra e a confiar cada vez mais em Jesus como meu Salvador. Esse é o grande feito do Senhor por nós. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.